O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 32. Vyasa fala novamente. Vaisampayana disse ao rei Yudhishthira, que ainda permanecia quieto e mergulhado na dor: Vyasa, nascido na ilha, aquele grande asceta, conhecedor das verdades de religião, falou novamente. Vyasa disse: alto de olhos como pétalas de lótus, a proteção dos súditos é o dever de reis. Aqueles homens que são sempre praticantes do dever consideram o dever como todo-poderoso. Portanto, ó rei, siga os passos de teus ancestrais. Para os brahmanas, as penitências são um dever. Esta é a ordenança eterna dos Vedas. Penitências, portanto, ó touro da raça Bharata, constituem o dever eterno dos brahmanas. Um kshatriya é o protetor de todas as pessoas em relação aos seus deveres. Quaisquer impedimentos que um brahmana ou vaisya possa encontrar no cumprimento de seus deveres devem ser removidos por um kshatriya, o homem que, viciado nas posses mundanas, transgride restrições saudáveis. Aquele ofensor contra a harmonia social deve ser castigado com uma mão forte. A pessoa insensata que procura desobedecer à autoridade, seja ele um servidor, um filho, ou até um santo, de fato, todos os homens de tal natureza pecaminosa devem por todos os meios ser castigados ou até mortos. O rei que se comporta de outra maneira incorre em pecado. Aquele que não protege a moralidade quando esta está sendo desrespeitada é ele mesmo um transgressor contra a moralidade. Os Kauravas eram transgressores contra a moralidade. Eles, com seus seguidores, foram mortos por ti. Tu foste cumpridor dos deveres da tua própria classe. Por que então, ó filho de Pandu, tu te entregas a esta tristeza? O rei deve matar os que merecem a morte, fazer doações para pessoas merecedoras de caridade, e proteger seus súditos de acordo com a ordenança. Yudhishthira disse: eu não duvido das palavras que saem de teus lábios, ó tu de grande mérito ascético. Tudo concernente à moralidade e dever é bem conhecido por ti, ó o principal de todas as pessoas conhecedoras da moralidade e do dever. Eu, no entanto, por causa do reino, causei a morte de muitas pessoas. Aqueles atos, ó Brahmana, estão me queimando e me consumindo. Vyasa disse: ó Bharata, é o Ser Supremo o fazedor, ou é o homem o fazedor? Tudo é o resultado de acaso no mundo, ou são os resultados que nós desfrutamos ou sofremos, os resultados de ações prévias? Se o homem, ó Bharata, faz todas as ações, boas ou más, sendo incitado a isso pelo Ser Supremo, então os resultados daquelas ações devem se vincular ao próprio Ser Supremo. Se uma pessoa corta, com um machado, uma árvore em uma floresta, é a pessoa que incorre em pecado e não o machado. Ou, se é dito que, o machado sendo somente a causa material, a consequência da ação, de cortar, deve se ligar ao agente animado, e não à ferramenta inanimada, então o pecado pode ser dito como pertencente à pessoa que fez o machado. Isto, no entanto, dificilmente pode ser verdade. Se não é razoável, ó filho de Kunti, que um homem deve incorrer na consequência de uma ação feita por outro, então, guiado por isto, tu deves julgar toda a responsabilidade sobre o Ser Supremo. Isto é, tu deves pensar que as consequências de todos os atos devem se vincular ao Ser Supremo, ele sendo um incitador de todos nós. Se, além disso, o homem for ele mesmo o agente de todas as suas ações virtuosas e pecaminosas, então não há diretor supremo, e, portanto, o que quer que tu tenhas feito não pode trazer más consequências sobre ti. Ninguém, ó rei, pode se desviar do que está destinado. Se, além disso, o destino é o resultado das ações de vidas anteriores, então nenhum pecado pode se ligar a alguém nesta vida. Assim como o pecado de cortar uma árvore não pode tocar o fabricante do machado. Ninguém sendo livre nesta vida, todos os atos de uma pessoa sendo o resultado de atos anteriores, não pode haver responsabilidade pelos atos nesta vida. Se tu pensas que é somente o acaso que age neste mundo, então tal ato de destruição nunca poderia acontecer nem acontecerá. A maneira na qual esta grande batalha foi realizada mostra a evidência de um projeto e não mero acaso.
Se é necessário averiguar o que é bom e o que é mal no mundo, preste atenção nas Escrituras. Nas Escrituras é afirmado que reis devem se manter com a vara de castigo erguida em suas mãos. Eu penso, ó Bharata, que os atos, bons e maus, estão girando continuamente aqui como uma roda, e os homens obtêm os resultados daqueles atos, bons ou maus, que eles fazem. Uma ação pecaminosa procede de outra. Portanto, ó tigre entre reis, evite todas as ações más e não coloque teu coração na tristeza dessa maneira. Tu deves aderir, ó Bharata, aos deveres, mesmo que censuráveis, de tua própria classe. Esta autodestruição, ó rei, não fica bem em ti. Expiações, ó rei, são ordenadas para más ações. Quem está vivo pode realizá-las, mas quem morre fracassa em sua realização. Portanto, ó rei, sem sacrificar tua vida, realize aquelas ações expiatórias. Se tu não realizá-las, tu poderás ter que te arrepender no mundo seguinte. Capítulo 33. Vyasa fala de eventos como o curso do tempo. Yudhishthira disse: filhos e netos e irmãos e pais e sogros e preceptores e tios maternos e avós, muitos kshatriyas de grande alma, muitos parentes, por casamento, amigos, companheiros, filhos da irmã, e outros parentes, ó avô, e muitos dos principais dos homens vindos de diversos países, morreram. A morte de todos estes, ó avô, foi causada somente por mim, pelo desejo de reino. Tendo causado a morte de tantos reis heróicos que eram sempre dedicados à justiça e todos os quais tinha bebido soma em sacrifícios, que fim eu obterei, ó grande asceta? Pensando que esta terra foi privada de muitos leões entre reis, todos os quais estavam desfrutando de grande prosperidade, eu queimo continuamente até agora. Tendo testemunhado aquele massacre de parentes e de milhões de outros homens, eu queimo de angústia, ó avô. Ó, qual será a situação daquelas principais das senhoras que estão privadas de filhos, de maridos, e de irmãos? Repreendendo os Pandavas e os Vrishnis como assassinos cruéis, aquelas senhoras, com feições emaciadas e mergulhadas em sofrimento, se atirarão no chão. Não vendo seus pais e irmãos e maridos e filhos, aquelas senhoras, pela aflição, abandonando suas vidas, irão para a residência de Yama, ó o principal dos Brahmanas. Eu não duvido disto. O rumo da moralidade é muito sutil. É evidente que nós seremos maculados pela culpa de matar mulheres por isto. Tendo matado nossos parentes e amigos e assim cometido um pecado inexpiável, nós teremos que cair no inferno com cabeças para baixo. Ó o melhor dos homens, nós iremos, portanto, desgastar nossos membros com as mais austeras das penitências. Diga-me, ó avô, para que modo de vida eu devo me dirigir então? Vaisampayana continuou, ouvindo estas palavras de Yudhishthira, o rishi nascido na ilha, tendo refletido agudamente por algum tempo, endereçou-se ao filho de Pandu dessa maneira. Vyasa disse, lembrando dos deveres de um kshatriya, ó rei, não ceda à dor. Todos aqueles kshatriyas, ó touro entre kshatriyas, morreram no cumprimento de seus próprios deveres. Em busca de grande prosperidade e de grande fama na terra, aqueles principais dos homens, todos os quais estavam sujeitos à morte, pereceram pela influência do tempo. Tu não foste o matador deles, nem Bhima, nem Arjuna, nem os gêmeos. Foi o tempo que levou a vitalidade deles segundo a grande lei de mudança. O tempo não tem nem mãe, nem pai, nem alguém a quem ele esteja disposto a demonstrar qualquer favor. Ele é a testemunha das ações de todas as criaturas. Por ele eles foram levados embora. Esta batalha, ó touro da raça Bharata, foi somente uma ocasião ordenada por ele. Ele faz todas as criaturas serem mortas pelo auxílio de criaturas. Esta é a maneira na qual ele aplica seu poder irresistível. Saiba que o tempo, em seu intercâmbio com criaturas, é dependente do vínculo da ação e é a testemunha de todas as ações boas e más. É o tempo que ocasiona os resultados, repletos de felicidade ou dor, das nossas ações. Pense, ó o poderosamente armado, nas ações daqueles kshatriyas que morreram. Aquelas ações foram as causas de sua destruição e foi por causa delas que eles pereceram. Pense também nos teus próprios atos, consistindo em práticas de votos com a alma controlada.
E pense também em como tu foste forçado pelo Ordenador Supremo a fazer tal ato, como a matança de tantos seres humanos. Como uma arma feita por um ferreiro ou carpinteiro está sob o controle do homem que a está manipulando, e se move como ele a move, similarmente este universo, controlado por ações feitas no tempo, se move como aquelas ações o movem. Vendo que os nascimentos e mortes de criaturas ocorrem sem alguma causa determinável, e em perfeito desregramento, tristeza e alegria são totalmente desnecessárias. Embora esta confusão no teu coração seja uma mera ilusão, ainda, se isto te agrada, ó rei, realize ritos expiatórios, para te livrar do teu assim chamado pecado. Sabe-se, ó Parta, que os deuses e os Asuras lutaram uns com os outros. Os Asuras eram os mais velhos, e os deuses os irmãos mais jovens. Cobiçosos de prosperidade, foi violenta a batalha travada entre eles. A luta durou por 32.000 anos. Fazendo da terra uma vasta extensão de sangue, os deuses mataram os Daitias e ganharam a posse do céu. Tendo obtido a posse da terra, um grande número de Brahmanas, conhecedores dos Vedas, se armaram, estupefatos pelo orgulho, com os Danavas ajudá-los na luta. Eles eram conhecidos pelo nome de Salavrika e numeravam 88.000. Todos eles, no entanto, foram mortos pelos deuses. Aquelas pessoas de alma pecaminosa que desejam a extinção da virtude e que espalham a pecaminosidade merecem ser mortas, assim como os Daitias raivosos foram mortos pelos deuses. Se por matar um único indivíduo uma família puder ser salva, ou, se por matar uma única família o reino puder ser salvo, tal ação de matança não será uma transgressão. O pecado, ó rei, às vezes assume a forma de virtude, e a virtude às vezes assume a forma de pecado. Aqueles, no entanto, que são eruditos, sabem qual é qual. Portanto, console a ti mesmo, ó filho de Pandu, pois tu és bem versado nas escrituras. Tu, ó Bharata, somente seguiste o caminho antigamente trilhado pelos próprios deuses. Homens como vocês nunca vão para o inferno, ó touro da raça Pandu. Conforte estes teus irmãos e todos os teus amigos, ó opressor de inimigos. Quem deliberadamente se envolve em ações pecaminosas, e cometendo tais atos pecaminosos não sente vergonha mas continua o mesmo como antes, é chamado, na Escritura, de um grande pecador. Não há expiação para eles, seus pecados não conhecem diminuição. Tu és nascido em uma família nobre. Forçado pelas falhas de outros, tu fizeste isto muito a contragosto, e tendo o feito tu te arrependeste. O sacrifício de cavalo, aquele rito formidável, é indicado como uma expiação para ti. Faça os preparativos para aquele sacrifício, ó monarca, e tu ficarás livre dos teus pecados. O divino castigador de Paka, tendo derrotado seus inimigos com a ajuda dos Maruts, gradualmente realizou 100 sacrifícios e se tornou Satakratu, o realizador de 100 sacrifícios. Livre do pecado, possuidor do céu, e tendo obtido muitas regiões de bem-aventurança e grande felicidade e prosperidade, Sakra, cercado pelos Maruts, está brilhando em beleza, e iluminando todos os quadrantes com seu esplendor. O marido de Sashi é adorado nos céus pelas apsaras. Os rishis e os outros deuses todos o adoram com reverência. Tu obtiveste a terra através da tua coragem. Todos os reis foram derrotados por ti, ó impecável, pela tua destreza. Procedendo com teus amigos para o reino deles, ó rei, instale seus irmãos, filhos, ou netos em seus tronos. Comportando-te com bondade até para com as crianças no útero, faça teus súditos contentes e felizes, e governe a terra. Instale em seus tronos as filhas daqueles que não tinham filhos. Mulheres gostam de prazer e poder. Por esses meios elas rejeitarão suas tristezas e ficarão felizes. Tendo confortado todo o império desta maneira, ó Bharata, adore os deuses em um sacrifício de cavalo como o virtuoso Indra fez no passado. Não é apropriado para nós nos afligirmos por aqueles kshatriyas de grande alma, ó touro da tua classe, que morreram em batalha. Estupefatos pelo poder do destruidor, eles pereceram na observância dos deveres de sua própria classe. Tu cumpriste os deveres de um kshatriya e obtiveste a terra sem um incômodo sobre ela.
Cumpra agora tuas funções, ó filho de Kunti, pois então, ó Bharata, tu poderás obter felicidade no outro mundo. Capítulo 34, 35. Vyasa sobre atos que atraem pecado. Yudhishthira disse, depois de fazer quais ações um homem se torna sujeito a realizar expiação? E quais são os atos que ele deve fazer para ficar livre do pecado? Diga-me isto, ó avô. Vyasa disse, tendo deixado de fazer as ações que estão ordenadas, e feito aquelas que são proibidas, e tendo se comportado desonestamente, um homem se torna sujeito a realizar expiação. A pessoa na observância do voto Brahmacharya, que se levanta da cama depois de o sol ter nascido ou vai dormir enquanto o sol está se pondo, alguém que tem uma unha podre ou dentes pretos, alguém cujo irmão mais novo casa primeiro, alguém que casa antes de seu irmão mais velho estar casado, alguém culpado da morte de um Brahmana, que fala mal de outros, alguém que casa uma irmã mais jovem antes de a irmã mais velha estar casada, ou que casa uma irmã mais velha depois de ter casado uma mais nova, alguém que se desvia de um voto, que mata alguém das classes regeneradas, que dá um conhecimento dos Vedas para uma pessoa indigna disto, ou que não dá um conhecimento destes para uma pessoa que seja digna disto, alguém que tira muitas vidas, alguém que vende carne, que abandonou o seu fogo sagrado, que vende o conhecimento dos Vedas, isto é, que cobra taxas de seus pupilos para lhes ensinar as escrituras, alguém que mata seu preceptor ou uma mulher, alguém nascido em uma que mata um animal intencionalmente, isto é, não em um sacrifício, que incendeia uma casa habitada, que vive por meio de fraude, que age em oposição a seu preceptor, e que violou um acordo, estes todos são culpados de pecados que requerem expiação. Eu agora mencionarei outras ações que homens não devem fazer, isto é, ações que são proibidas pelo mundo e pelos Vedas. Ouça-me com atenção concentrada. A rejeição do próprio credo, a prática do credo de outras pessoas, ajudar no sacrifício ou nos ritos religiosos de alguém que não seja digno de tal ajuda, comer alimento que é proibido, abandonar alguém que anseia por proteção, negligenciar o sustento dos empregados e dependentes, vender sal e melado, e outras substâncias similares, matar aves e animais, recusar, embora competente, a procriar com uma mulher que o solicita, omissão em ofertar os presentes diários, de punhados de grama para o gado e semelhantes, omissão em oferecer o dakshina, humilhar um brahmana, estes todos são citados por pessoas familiarizadas com dever como atos que ninguém deve fazer. O filho que disputa com o pai, a pessoa que viola o leito de seu preceptor, o homem que deixa de produzir filhos em sua esposa, são todos pecaminosos, ó tigre entre homens. Eu agora declarei para ti, em resumo como também em detalhes, as ações e omissões pelas quais um homem se torna sujeito a realizar expiação. Escute agora as circunstâncias sob as quais os homens, mesmo por cometerem tais atos, não ficam manchados pelo pecado. Se um Brahmana bem familiarizado com os Vedas pega armas e avança contra ti em batalha para te matar, tu podes proceder contra ele para tirar a vida dele. Por tal ato um matador não se torna culpado de matar um Brahmana. Há um mantra nos Vedas, ó filho de Kunti, que afirma isto: eu declaro para ti somente aquelas práticas que são sancionadas pela autoridade dos Vedas. Alguém que mata um Brahmana que se desviou dos seus próprios deveres e que avança, com arma na mão, com a intenção de matar, não se torna realmente o assassino de um Brahmana. Em tal caso é a fúria do assassino que procede contra a fúria do assassinado. Uma pessoa por beber estimulantes alcoólicos em ignorância ou pelo conselho de um médico virtuoso quando sua vida está em perigo, deve ter as cerimônias regeneradoras realizadas mais uma vez em seu caso. Tudo que eu te disse, ó filho de Kunti, sobre comer comida proibida, pode ser purificado por tais ritos expiatórios. Relações com a mulher do preceptor por ordem do preceptor não maculam o pupilo. O sábio Udalaka fez seu filho Svetaketu ser gerado por um discípulo. Uma pessoa por cometer roubo por causa de seu preceptor em uma época de necessidade não é manchado pelo pecado. Uma pessoa, no entanto, que rouba para obter prazeres para si mesma se torna maculada. Uma pessoa não é maculada por roubar de outros que não brahmanas, em uma época de miséria e por causa de seu preceptor.
Somente alguém que rouba sob tais circunstâncias sem se apropriar de qualquer parte do roubo é intocado pelo pecado. Uma mentira pode ser contada para salvar a própria vida ou a de outro, ou por causa de seu preceptor, ou para satisfazer uma mulher, ou para ocasionar um casamento. O voto de Brahmacharya de um homem não é quebrado por ter sonhos molhados. Em tais casos a expiação prescrita consiste em despejar manteiga clarificada no fogo ardente. Se o irmão mais velho foi morto ou renunciou ao mundo, o irmão mais novo não incorre em pecado por se casar. Solicitado por uma mulher, relação com ela não destrói a virtude. Não se deve matar ou causar a morte de um animal exceto em um sacrifício. Os animais se tornaram sagrados, adequados para sacrifício, pela bondade manifestada em direção a eles pelo próprio Criador nas ordenanças prescritas por ele. Por fazer uma doação em ignorância para um Brahmana não merecedor, uma pessoa não incorre em pecado. A omissão, por ignorância, de se comportar com generosidade em direção a uma pessoa merecedora não leva ao pecado. Por se rejeitar uma esposa adúltera não se incorre em pecado. Por tal tratamento a própria mulher pode ser purificada enquanto o marido pode evitar o pecado. Alguém que conhece o uso verdadeiro do suco soma, isto é, alguém que sabe que o suco soma é usado em sacrifícios para satisfazer os deuses, não incorre em pecado por vendê-lo. Por despedir um empregado que é incompetente para prestar serviços, não se é tocado pelo pecado. Eu agora te disse aqueles atos por fazer os quais uma pessoa não incorre em pecado. Eu agora te falarei da expiação em detalhes. Capítulo 36. Como se purificar do pecado, homens e mulheres. Vyasa disse, por penitências, ritos religiosos, e doações, ó Bharata, um homem pode se purificar de seus pecados se ele não cometê-los novamente. Por subsistir de uma única refeição por dia, e esta obtida por mendicância, por fazer todos os seus atos ele mesmo, sem contar com a ajuda de um empregado, por fazer sua ronda de mendicância com uma caveira humana em uma mão e um katanga na outra, por se tornar um brahmachari e sempre pronto para o esforço, por abandonar toda a malícia, por dormir sobre a terra nua, por divulgar seu pecado para o mundo, por fazer tudo isto por 12 anos completos, uma pessoa pode se limpar do pecado de ter matado um Brahmana. Por perecer por meio da arma de uma pessoa que vive pelo uso de armas, por vontade própria e pelo conselho de pessoas eruditas nas escrituras, ou por se jogar, por 3 vezes, de cabeça para baixo, sobre um fogo ardente, ou por andar sem orjanas todo o tempo recitando os Vedas, ou por dar toda a sua propriedade para um Brahmana conhecedor dos Vedas, ou pelo menos tanto quanto possa lhe garantir meios suficientes para viver, ou uma casa devidamente mobiliada, e por proteger vacas e brahmanas, alguém pode ser purificado do pecado de ter matado um Brahmana. Por viver da mais escassa refeição todos os dias por um espaço de 6 anos, uma pessoa pode ser purificada daquele pecado. A regra prescrita é que se deve comer de manhã nos primeiros 3 dias, à noite nos outros 3, comer somente o que é conseguido sem pedir nos 3 dias seguintes, e jejuar completamente nos outros 3. Isto é chamado de Krisharabhojana. Cumprindo esta regra por 6 anos uma pessoa pode se purificar do pecado de matar um Brahmana. Por praticar um voto mais difícil com relação à alimentação alguém pode se purificar em 3 anos. Seguindo o mesmo esquema acima mas de 7 em 7 dias. Por viver de uma refeição em um mês uma pessoa pode se purificar no decurso de um ano somente. Por observar, além disso, um jejum absoluto, uma pessoa pode se purificar dentro de um muito tempo curto. Não há dúvida também de que se é purificado por um sacrifício de cavalo. Homens que são culpados de terem matado um Brahmana e que conseguiram tomar o banho final na conclusão do sacrifício de cavalo ficam limpos de todos os seus pecados. Esta é uma injunção de grande autoridade nos Rutis. Além disso, por sacrificar sua vida em uma batalha empreendida por causa de um Brahmana, um homem fica purificado do pecado de ter matado um Brahmana. Por dar 100.000 vacas para pessoas merecedoras de doações uma pessoa vem a ser purificada do pecado de ter matado um Brahmana como também, de fato, de todos os seus pecados.
Alguém que dá 25.000 vacas da espécie capila, enquanto todas elas deram cria, se torna limpo de todos os seus pecados. Quem, prestes a morrer, dá 1.000 vacas com bezerros para pessoas pobres porém dignas fica livre do pecado. Aquele homem, ó rei, que doa 100 corcéis da raça Camboja para brahmanas de comportamento regulado se livra do pecado. Aquele homem, ó Bharata, que dá para uma pessoa tudo o que ela pede e que, tendo dado, não fala de sua ação para ninguém, fica livre do pecado. Se uma pessoa que uma vez tomou álcool ou bebê, como expiação, licor quente, ela santifica a si mesma agora e no futuro. Por cair do topo de uma montanha ou entrar em um fogo ardente, ou por sair em uma viagem eterna depois de renunciar ao mundo, uma pessoa fica livre de todos os pecados. Por realizar o sacrifício prescrito por Vrihaspati, um brahmana que bebe licores alcoólicos pode conseguir chegar à região de Brahman. Isto foi dito pelo próprio Brahman. Se uma pessoa, depois de ter bebido licor alcoólico, se torna humilde e faz uma doação de terra, e se abstém disto para sempre depois, ela se torna santificada e limpa. A pessoa que violou o leito de seu preceptor deve se deitar sobre um lençol de ferro tendo aquecido, e tendo cortado o emblema de seu sexo deve deixar o mundo por uma vida nas florestas, com olhos sempre virados para cima. Por rejeitar seu corpo alguém se purifica de todos os seus maus atos. Mulheres, por levarem uma vida regulada por um ano, se tornam limpas de todos os seus pecados. A pessoa que cumpre um voto muito rígido, ou doa toda a sua riqueza, ou perece em uma batalha lutada por causa de seu preceptor, se torna limpa de todos os seus pecados. Alguém que usa de mentira perante seu preceptor, ou age em oposição a ele se purifica daquele pecado por fazer alguma coisa agradável para o preceptor. Alguém que se desviou do voto, de Brahmacharya, pode se purificar deste pecado por vestir a pele de uma vaca por 6 meses e praticar as penitências prescritas no caso do assassinato de um Brahmana. Quem é culpado de adultério, ou de roubo, pode se purificar por cumprir votos rígidos por um ano. Quando se rouba a propriedade de alguém, se deve, por todos os meios em seu poder, restituir para ele outra propriedade do valor daquela que foi roubada. Pode-se então ser limpo do pecado, de roubo. O irmão mais novo que se casou antes do casamento do irmão mais velho, como também o irmão mais velho cujo irmão mais jovem se casou antes dele, se purificam por cumprirem um voto rígido, com a alma controlada, por 12 noites. O irmão mais novo, no entanto, deve se casar novamente para resgatar seus antepassados falecidos. Após este segundo casamento, a primeira esposa se purifica e seu marido não incorre em pecado por tomá-la. Homens familiarizados com as escrituras declaram que mulheres podem ser purificadas até dos maiores pecados por praticarem o voto de Chaturmasya, todo o tempo vivendo de comida escassa e limpa. Pessoas familiarizadas com as escrituras não levam em conta os pecados que as mulheres possam cometer por amor. Quaisquer que sejam seus pecados, desta descrição, elas são purificadas por seu curso menstrual como um prato metálico que é limpo com cinzas. Pratos, feitos de liga de metal e cobre, sujos por um sudra que comeu deles, ou um recipiente do mesmo metal que foi cheirado por uma vaca, ou manchado pelo gandusha de um brahmana, podem ser limpos por meio das 10 substâncias purificadoras. Estes são os 5 produtos da vaca, além de terra, água, cinzas, ácidos e fogo. É prescrito que um brahmana deve adquirir e praticar toda a extensão da virtude. Para uma pessoa da classe nobre é prescrito que ela deve adquirir e praticar a extensão da virtude menos 1/4 parte. Assim, um Vaisya deve adquirir a medida menos 1/4 parte, do que a de um Kshatriya, e um Sudra menos 1/4 parte, do que a de um Vaisya. O peso ou a leveza de pecados, para propósitos de expiação, de cada uma das 4 classes, deve ser determinado sobre este princípio. Tendo matado uma ave ou um animal, ou derrubado árvores vivas, uma pessoa deve divulgar seu pecado e jejuar por 3 noites. Por ter relações com alguém com quem relação é proibida, a expiação é vagar em roupas molhadas e dormir em uma cama de cinzas. Estas, ó rei, são as expiações para ações pecaminosas, de acordo com a razão e precedentes escrituras e ordenanças.
Um Brahmana pode ser purificado de todos os pecados por recitar o Gayatri em um lugar sagrado, vivendo todo o tempo de alimentação frugal, abandonando a malícia, abandonando ira e ódio, indiferente a louvores e censuras, e se abstendo de falar. Ele deve durante o dia estar sob o abrigo do céu e deve se deitar à noite exatamente em tal lugar. 3 vezes durante o dia, e 3 vezes durante a noite, ele deve também mergulhar com suas roupas em um rio ou lago para realizar suas abluções. Cumpridor de votos rígidos, ele deve se abster de falar com mulheres, sudras, e pessoas decaídas. Um Brahmana por cumprir tais regulamentos pode ser purificado de todos os pecados cometidos inconscientemente por ele. Uma pessoa obtém no outro mundo os resultados, bons ou maus, das suas ações aqui, as quais são todas testemunhadas pelos elementos. Seja virtude ou vício, segundo a medida verdadeira que alguém adquire dos dois, ele desfruta ou sofre as consequências, aqui mesmo. Por conhecimento, por penitências, e por ações justas, portanto, alguém aumenta sua prosperidade, aqui mesmo. Alguém pode, portanto, da mesma maneira, aumentar sua miséria por cometer atos injustos. Deve-se, portanto, sempre realizar ações que são justas e se abster totalmente daquelas que são injustas. Eu agora indiquei quais são as expiações para os pecados que foram mencionados. Há expiação para todos os pecados exceto para os que são chamados Mahapatakas, pecados altamente hediondos. Com relação aos pecados a respeito de comida impura e semelhantes, e palavras impróprias, etc., eles são de 2 classes, isto é, os cometidos conscientemente e os que são cometidos inconscientemente. Todos os pecados que são cometidos conscientemente são graves, enquanto os que são cometidos inconscientemente são triviais ou leves. Há expiação para ambos. De fato, o pecado pode ser purificado pela observância das ordenanças citadas. Aquelas ordenanças, no entanto, são prescritas somente para os crentes em Deus, e para os que têm fé. Elas não são para ateus ou para aqueles que não têm fé, ou para aqueles em quem o orgulho e a malícia predominam. Uma pessoa, ó o tigre entre homens, que deseja prosperidade aqui e no futuro deve, ó o principal dos homens virtuosos, recorrer a um comportamento virtuoso, a conselhos de homens que são honrados, e aos deveres que foram ordenados para ela. Portanto, pelas razões já explicadas, por mim, tu, ó rei, deves ser purificado de todos os teus pecados, pois tu mataste teus inimigos na execução de teus deveres como um rei e para a proteção da tua vida e da tua herança. Ou, se apesar disto tu ainda te consideras pecaminoso, realize expiação. Não desperdice tua vida por causa de tal angústia que não é apropriada para um homem sábio. Vaisampayana continuou, assim endereçado pelo Rishi Santo, o rei Yudhishthira, o justo, tendo refletido por um momento, disse estas palavras ao sábio.